Bom dia, terceira série. Vamos gravar a correção dos exercícios de vocês. Começando pelo 31. Quando precisamos medir a intensidade de corrente que atravessa um condutor, utilizamos um amperímetro ligado em série com ele. Lembre-se que o amperímetro deve ser ligado em série com o circuito, enquanto o voltímetro deve ser ligado em paralelo. As afirmações a seguir referem-se à resistência interna do amperímetro. Gente, a resistência interna de um amperímetro tem que ser a menor possível. Tá? Então, avalie quais são as corretas. A correta só tem uma. A resistência interna do amperímetro deve ser pequena para não alterar significativamente a corrente elétrica do circuito. Então, quanto menor a corrente do amperímetro, melhor para ele fazer essa leitura. Aqui nós temos uma ponte de Wheatstone. Então, vejam só, no esquema abaixo, a diferença de potencial entre A e B vale 30 volts. Sabendo que o galvanômetro, esse medidor aqui, não registra passagem de corrente elétrica. Se ele não registra passagem de corrente elétrica, significa que isso é uma ponte de Wheatstone, tá? Porque aqui tem que ser, a corrente que passa entre esses dois pontos tem que ser zero. Ele pergunta para você determinar Rx, I que entra aqui no circuito, e as correntes que se dividem aqui nessas ligações em paralelo, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma ponte de Wheatstone, eu vou dividir sempre Rx sobre 12, este sobre esse, igual a este sobre este. Então, vamos lá. Para determinar Rx. Rx sobre 12 é igual a 12 sobre 6. Multiplicando o cruzado, Rx vai ser 24 ohms, tá? Então, esse Rx aqui vai ser 24 ohms. Ok? Agora ele quer saber a corrente I, depois a corrente I1 e I2, tá? Então, para saber a corrente I, eu preciso do resistor equivalente. Uma vez que esse aqui é 24, daí é só fazer a soma aqui, né? Isso aqui é uma ligação em série, seria os 12 com os 24, depois os 12 com os 6, e depois eu faria em paralelo. Em paralelo, eu vou ter um resistor equivalente, que eu vou somar com esse 3. No final, eu vou perceber que o resistor equivalente aqui dessa ligação toda, aqui vai ser 12, mais esse 3 aqui vai ser 15. Então, o resistor equivalente da ligação total é 15. Como eu tenho a tensão entre os pontos A e B de 30 volts e a resistência equivalente de 15, eu vou achar uma corrente que entra nesse circuito aqui de 2 amperes. Essa corrente se divide, tanto para um lado quanto para o outro. Quando ela se divide, eu tenho que perceber que no caminho ela se divide uma tensão de 24 para cada um, porque é o que sobra, né? Esse resistor de 3, ele consome parte dessa tensão de 30, tá? E aí sobram 24 de tensão para essa ligação em paralelo. Essa ligação em paralelo, o resistor, na parte de cima, eu tenho 24 mais 12, que é 36, tá aqui, resistência equivalente. Então, na parte de cima vai passar 0,67. E embaixo vai ser 12 mais 6, que é 18. Então, a corrente que passa embaixo é 1,33, tá? Na questão 46, um aparelho elétrico está ligado adequadamente conforme recomendações do fabricante, com as suas indicações de potência de 600 watts, e uma alimentação de fonte de 127 volts. Encontre a intensidade da corrente elétrica que passa nesse aparelho, a energia elétrica consumida por hora e a energia elétrica consumida por hora em joules, caso a potência fosse de 800 watts. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Primeiro, a potência desse aparelho, né? Na corrente elétrica que passa pelo aparelho. P igual a U vezes I, então a corrente eu quero descobrir, potência 600 watts e a diferença de potencial é 127, a corrente que passa nesse aparelho é de 4,72 amperes. Depois, na letra B, a energia elétrica consumida por hora. Então, vamos lá. Potência vezes o tempo é igual a energia elétrica consumida. Potência vezes o tempo de uma hora, né? Que é porque a energia consumida por hora. Então, dá 0,6, seria 600, né, watt-hora, ou 0,6 kWh. E depois a potência em joule, né? Vejam só, porque em joule eu tenho que botar 800 de potência,
600 minutos, né, que é, desculpe, 60 minutos, que é o tempo de 1 hora, né, 60 minutos, vezes 60 novamente, porque se é joule, é Newton vezes segundo, né, que é o joule. Então, nós vamos ter 800 vezes 60 vezes 60. Isso vai dar 2,9 vezes 10 na 6 joules. Ao comprar uma secadora de roupas, um consumidor resolveu calcular o custo mensal que teria caso ela funcionasse 4 horas por dia. Então, ele comprou uma secadora para ela funcionar por 4 horas, o tempo que ela funciona por dia de 4 horas. Ele já sabia que o custo de 1 kWh seria 0,25. E depois de identificar a potência, que era 3,1 kW, pôde fazer o cálculo. Qual o valor ele obteve? Energia igual a potência vezes o tempo, tá? Então, vejam só para lembrar vocês que nós temos a secadora funcionando por 4 horas durante 30 dias, tá? Porque é um custo mensal. Então, eu vou ter 120 horas ela ligada. Então, a energia, potência vezes o tempo, a potência dela é 3,1 vezes o tempo, 120 horas, dá 372 kWh. Se 1 kWh custa 0,25, 372 custa X. Fazendo a regra de 3, você vai ver que o custo mensal sai de R$ 93. Só a secadora, tá? Questão 52. Num circuito elétrico ilustrado abaixo, A é um amperímetro de resistência nula, V é um voltímetro, ou seja, um amperímetro ideal, né, de resistência praticamente nula, e V é um voltímetro de resistência infinita, que também é um voltímetro ideal, tá? A resistência interna da bateria é nula. Calcule o valor de R1, R2, calcule qual o valor da potência dissipada em cada resistor e quais são as indicações da leitura no amperímetro e no voltímetro. Primeiro que nós temos que olhar que isso aqui é uma ligação em paralelo. Ligação em paralelo, quem é igual é a tensão, né? A tensão é sempre a mesma, tá? Se aqui é 100 volts, aqui é 100 volts e aqui é 100 volts, tá? Então, primeira coisa. Então, vamos calcular R1 e R2 primeiro. Então, a tensão é 100, R1 vezes a corrente que passa ali no resistor R1, que é 10, e R2, né, que é 100 vezes a corrente de 2, que passa no resistor R2. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 100 igual a R1 vezes 10, R1 vai ser 10, e 100 igual a R2 vezes 2, R2 vai ser 50. A potência, eu tenho que lembrar que isso é uma ligação em paralelo, então é U ao quadrado sobre R, tá? Então, é a potência de 100 ao quadrado sobre 10, dá o primeiro resistor dissipa uma potência de 1000 watts, e o segundo resistor vai ser 100 sobre 50 de 200 watts. Aí ele pergunta, quais são as indicações no amperímetro e no voltímetro? No voltímetro é 100 volts, normal, ligação em paralelo, a mesma tensão que passa aqui, passa aqui e passa aqui, então não preciso fazer conta nenhuma. No voltímetro é 100 volts. E no amperímetro também, não preciso fazer conta, ó. Eu tenho 10 e tenho 2. Isso aqui é uma ligação em paralelo. Significa que a corrente se dividiu aqui. Então, se ela se dividiu, quando ela voltar, ela se soma. 10 mais 2, 12. Não preciso nem fazer conta. Só somar, tá? Então, somando a corrente 1 com a corrente 2, 12 volts. E no voltímetro, 100 volts. Essa é a correção dos exercícios de vocês, tá?